equilíbrio do yin e yang na relação, equilíbrio do feminino e masculino. Individualmente, nós trazemos a energia feminina e masculina em nosso interior. Buscar o equilíbrio do feminino e do masculino em nosso interior é imprescindível para não cobrarmos do outro necessidades que vêm do nosso desequilíbrio. É imprescindível para dar lugar para o outro. É imprescindível para você estar inteiro, saber o seu papel. A sua figura materna representa a energia feminina, trouxe essa referência do feminino no seu eu interior. E a sua figura paterna trouxe a referência do seu eu masculino no seu interior. Como foi essa referência feminina, essa referência paterna? Em muitos lares em que ocorre a falta da figura paterna, falta essa referência masculina. E nesses lares, devido à falta da presença paterna, essa mãe acaba se masculinizando, porque precisa dar conta de tudo e não está lá para as necessidades mais sutis da alma da criança. E devido a isso, essa mãe, com uma energia mais masculina, acaba não tendo a percepção do lar, a percepção do sutil, a percepção das necessidades ali, da essência da criança, das emoções da criança, que é algo que vem do feminino. A nutrição, o afeto, o carinho, o cuidar. O feminino representa o nosso interior, representa essa nutrição, nutrir a nossa alma, cuidar da nossa alma, ser afetuoso, não apenas da alma individual, da alma do casal. Num relacionamento existe a alma do casal, existe o eu individual e existe o eu do casal. Num relacionamento, entender que os dois têm um campo frequencial, mas também existe um campo do casal. E tudo isso precisa ser nutrido, cuidado, alimentado. Precisa se compreender as necessidades mais sutis da criança ferida do outro, ao invés de chegar brigando. Compreender as suas necessidades mais sutis da sua criança ferida, ao invés de deixar que a sua neurose acaba com a relação. Isso é um papel da energia feminina. Essa nutrição, esse cuidar, esse alimento. Agora, o papel da energia masculina é a proteção mais externa, é a ação, é o movimento, é a conquista, é o ir para o mundo trabalhar, é o ir para o mundo buscar a prosperidade, o alimento para casa. Então vamos entender, vamos já quebrar essas visões patriarcais e matriarcais, o patriarcal que o masculino é superior ao feminino, o matriarcal que o feminino é superior ao masculino. E vamos entender que somos todos iguais e todos trazemos a energia feminina e masculina no nosso interior. Lógico que mulheres, arquetipicamente, a energia feminina é maior. Mas trazemos também a energia masculina. Ainda mais no momento atual. Antigamente, os papéis do feminino e masculino eram bem diferentes no lar e na sociedade. Hoje não. Hoje a mulher vai para o mundo, mas a mulher também nutre os filhos em casa, nutre o marido. E o homem também vai para o mundo, mas também é nutridor. Um pai presente do lar, nutrindo, disponível para os filhos, cuidando da casa. Esse é o equilíbrio que estamos chegando no momento. Nesse momento, os relacionamentos se tornam cada vez mais maduros, porque cada vez mais existe essa igualdade de papéis no lar. Lógico que a mulher, quem tem mais uma energia yin, vai estar desenvolvendo esse papel da nutrição, da percepção, do cuidar, do sutil do lar. E o homem, que é a energia mais yang, a coisa mais da ação,
do externo, do movimento. Entender no lar esses papéis é fundamental. Entender também quando esses papéis estão invertidos, principalmente quando tem uma criança no lar e a mãe é muito fria, muito dura, muito rígida e ela não nutre. A principal causa de tantas doenças psíquicas como depressão, bipolaridade, narcisismo, dependência emocional é devido à falta de nutrição na infância. A falta de uma mãe que está conectada com o seu feminino, com a energia yin e cuida não apenas das questões físicas, porque cuidar das questões físicas é energia masculina. É o externo, é fora. O feminino cuida do sutil, do que é invisível, da alma, do que está por trás das sombras, das feridas, das emoções, das energias, da espiritualidade. Isso é o feminino. O feminino que cobra, que é ríspido, que faz, que não sei o quê. É um feminino masculinizado. Se esse feminino não está cuidando do lado espiritual, do casal, de si, do outro, essa relação não está nutrida. E se esse homem não está cuidando dos afazeres, da provisão, das necessidades mais de ações, esse lar não está protegido. Mas tanto o feminino, tanto a mulher quanto o homem, precisa cuidar do feminino e do masculino no casal. Ou seja, não é a mulher que é responsável por nutrir a relação, e nem o homem responsável pelos afazeres da prosperidade da casa, de trazer a comida para casa. Tanto o homem quanto a mulher é responsável por equilibrar as suas energias femininas e masculinas para que seja nutridor e provedor do relacionamento, para que cada vez mais isso esteja equilibrado e não uma cobrança de quem faz mais ou menos. Não existe o que é do homem e o que é da mulher. Existe o que é da energia feminina e da energia feminina numa relação. E os dois precisam alimentar a energia feminina e a energia masculina da relação. Os dois. E os dois precisam entender as responsabilidades que cada um tem nesse lar. O homem, ele não precisa ser forte o tempo todo. Ele tem necessidades do coração dele. O homem pode chorar. Não existe mais esse macho ogro que não se conecta, que não tem a espiritualidade. Esse homem, ele precisa alimentar o sutil. E essa mulher, que é totalmente dependente do homem, isso vai minando a força dela. Sim, essa mulher precisa ter propósito, precisa querer desenvolver aptidões, trabalhar, ir para o mundo, conquistar coisas. Isso faz parte do desenvolvimento, da evolução da humanidade. A mulher que é 100% do lar, não existe nada de errado com isso. Mas uma hora ela vai ficando vazia por dentro. Uma hora ela vai sentindo falta de coisas que alimentem a alma dela. Nem que seja esse alimento, seja fazer danças, seja um curso novo, mas ela vai precisar de coisas que vai alimentar a alma dela. Que vem da ação, que vem do externo. Porém, quando nós temos mulheres muito masculinizadas, isso ocorre devido à falta materna e paterna na infância, e a mulher entende que ela precisa sobreviver sozinha, dar conta de tudo, não tem ninguém quem apoia ela, e ela não consegue ser vulnerável na relação, e ela entra muito nessa função do fazer, trabalhar, fazer, e não percebe as necessidades mais sutis do homem, da mulher, dela, da criança, desse campo
do casal. Ela está desconectada do seu feminino. Ela vai precisar quebrar essa rigidez, essa armadura e começar a ser mais vulnerável na relação. E o homem que não tem a energia yang forte de prover, de conquistar, de fazer as coisas, de tomar iniciativa. Tomar iniciativa é energia masculina. Se o homem não tem essa energia masculina e o homem tem energia muito feminina, muitas vezes é por ter tido uma mãe super protetora que fazia tudo por ele. E ele não foi desenvolvendo esse papel de ação, de conquista, de fazer e de tomar iniciativa, porque essa mãe não foi desenvolvendo essa independência de iniciativa. E muitas vezes o que acontece é que essas mulheres que têm um masculino forte acabam se tornando mães de homens fracos. E elas se alimentam disso, porque querendo ou não, esse homem fraco, dependente dela, nunca vai embora de casa. Porque lá na infância, o pai dela nunca estava em casa. E esse homem fraco, ela consegue ter o controle. Mas um homem forte, na cabeça dela, ela não tem um controle. Vai para o mundo, vai trabalhar e não está lá. Ou esse homem, essa mãe era muito submissa e ela viu muito a mãe sofrer e devido a isso, ela não se submete. Ela que manda, ela que controla e ela está sempre disputando, ela está sempre rígida na relação, ela não dá espaço para o homem. E se o homem ele tem um yang forte, ele vai se afastar. E só fica um yang fraco e ela não conecta com esse homem. Ela quer aquele outro, mas ela está lá, com medo, com rigidez. Então, o feminino, ao mesmo tempo que ele é poderoso, ele é doce. Existe uma docilidade, existe um carinho, existe um afeto, existe um poder. Mas qual que é esse poder? É um poder de ação? Não. Isso é a natureza masculina em nós. É um poder do sutil. É um poder intuitivo, é um poder de entender o que está por trás das entrelinhas. Então, todas as neuroses que vêm no lar é uma falta do feminino? Sim. É uma falta de conexão com o sutil, com a alma. Estamos sobre o domínio de um sistema patriarcal em que as pessoas pensam em que o materialismo cartesiano do ter, da matéria, é a referência. E elas se esquecem que tudo é energia, que tudo é o ser, que tudo é espiritual, que tudo é sagrado, que tudo é sutil. Voltar para o feminino, independente do seu sexo, homem ou mulher, é ir de encontro ao seu interior, o sutil e alimentar a relação por uma percepção, muitas vezes extrasensorial e intuitiva do que está por trás ali das sombras e das neuroses do lar que vem de um excesso de energia masculina, de disputa. Uma pessoa que está conectada com a sua energia feminina, independente do sexo, ela não vai ter essa luta pela dominância. Ela vai estar conectada com o amor próprio. O amor é esse encontro com o eu divino. É esse encontro com a nossa parte mais nobre, com a nossa essência. É esse núcleo amoroso, divino, que se encontra na nossa alma. O amor é a energia feminina. A energia masculina, ela provém, ela conquista, ela organiza, ela faz as coisas acontecerem. Mas a energia feminina alimenta, nutre a relação, independente do sexo. Os dois precisam despertar essa energia sutil, essa intuição, essa percepção extrasensorial e entender o que está nas entrelinhas da relação. E ao invés de ir para o ataque, para a disputa, para o controle, pela luta da dominância, ir no amor, na gentileza, no olhar para o outro, olhar para as necessidades,
no afeto, na conversa, na comunicação não violenta, na conversa adulta, que olha nos olhos do outro e fala: estamos sendo duas crianças feridas nesse relacionamento. Estamos trazendo nossos pais para a relação e nós estamos destruindo o amor devido aos nossos pais. E está na hora da gente olhar para essas necessidades que vêm da criança, que estão impedindo com que o amor aconteça. As necessidades da criança não supridas impedem com que o amor não aconteça. Essas necessidades da criança não supridas fazem com que você não se conecte com o seu feminino, com a sua força interior, com a sua docilidade, e o nome disso é amor próprio. E ao invés de você se conectar com esse poder e essa docilidade interna, você se conecta com as sombras da sua criança, com as necessidades não supridas da sua criança. E o que vem é essa ação, essa exteriorização da energia masculina num excesso de poder, no controle, na insegurança, na dominância, na destruição desse campo do casal, que deveria ser o amor. A docilidade, esse poder de conexão, de nutrição, de afeto, é o feminino. E a partir do momento que o casal se conecta com isso e começa a trabalhar de dentro para fora essa união, com essa percepção daquilo que não é do eu divino, mas que é do eu inferior, que é tóxico, que é cheio de neurose, de sombras. Se o casal não consegue ter essa percepção, ele vai destruindo a relação. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, o que é o feminino, o que é a criança ferida e o que é o nosso masculino, e o quanto essa criança ferida no meio dessa comunicação do feminino e do masculino está interferindo para que a relação seja abundante. Enquanto não tivermos essa consciência, enquanto você não tiver essa consciência e ser o observador do seu dia a dia, dos seus pensamentos, das suas emoções, e fazer com que o seu eu divino esteja observando todo momento isso, tanto em você quanto no outro, o seu relacionamento vai estar fadado ao fracasso. Então é preciso observar essa criança que traz o desequilíbrio do feminino e do masculino em você e na relação e no outro. Você é responsável pela relação. O outro é responsável pela relação. Só que se você quer uma relação feliz, não espera o outro fazer isso. Começa você nutrindo essa relação. Começa você se conectando com o seu feminino. Conversa você sendo o nutridor da relação e reconhecendo essa criança ferida que está impedindo com que o amor venha à tona, com que o seu feminino venha à tona. E ao invés de criticar e julgar o outro e falar que o outro não está olhando para a relação e querer mudar o outro, mude você a si mesmo, que pelo menos você vai fazer com que o outro não espelhe mais o seu pior. E metade disso vai estar melhor, vai estar resolvido. Se um dos dois diminuir esse espelhamento, já alivia muito a relação. Já alivia muito. Então faça você o seu papel. Faça você a sua transformação e se torne a inspiração da relação. E se torne essa energia feminina de inspirar a relação, de inspirar os dois, essa conexão, essa nutrição. E é essa força que vai fazer com que o seu masculino de conquista, de prover, de proteger, esteja saudável e não tóxico, que machuca o outro, que abusa, que controla, que desrespeita, que não dá lugar e que afasta a pessoa da sua vida. Quando o equilíbrio do feminino e masculino está inteiro em você, ao invés de você destruir o outro com as suas palavras e suas atitudes, você tem a intuição para se conectar com o outro em qualquer desentendimento e fazer com que aquele desentendimento se torne uma propulsão para um aprofundamento ainda maior entre os dois e uma conexão verdadeira e maior.
Relacionamentos rasos, brigas, disputas, poder. Relacionamentos profundos, olham para as sombras da criança, olham para as sombras do feminino e do masculino, deixam o feminino vir à tona e conversam como adultos conectados alma com alma. Esse relacionamento se aprofunda, sai desse ego e começa a entrar na profundidade, na construção de um relacionamento sólido, profundo, maduro, verdadeiro, que vai ter bases sólidas que nada desaba. E esse casal que está nessa força cresce muito juntos, porque um vai alimentando a alma do outro, um vai levando o outro à frente. Não tem disputas, não tem briga, não tem ego. Tem duas pessoas conectadas com a sua força, seguindo em frente, e um elevando o outro.